Oi, gente! Hoje a nossa aula é sobre tempos compostos e voz passiva. Além de eu fazer aqui a leitura com vocês de alguns trechos deste texto, que na verdade é um trecho do texto completo, que está no website VOA News, e essa é uma maneira de fazer a leitura do texto e interpretação de alguns trechos dele, baseado nas minhas estratégias usadas no curso de inglês instrumental, que eu vou deixar aqui o link para o curso na descrição do vídeo ou no comentário, ok? Então, são estratégias que eu utilizo para ensinar os meus alunos a lerem e interpretar os textos acadêmicos usados em provas de concurso, mas principalmente provas de proficiência para o mestrado ou doutorado, provas de proficiência em inglês, certo? Então aqui a gente vai usar algumas dessas estratégias e técnicas. Então vamos ver o título. O título é Maui Confronts Challenge of Finding Hundreds of Missing People. Este texto é sobre a tragédia que aconteceu, né? Um desastre natural que aconteceu no Havaí há algumas semanas. Então, aqui diz o seguinte, que Maui confronts, confronta, challenge, o desafio de finding, encontrar centenas de missing people, pessoas desaparecidas. Eu acho que essa aula aqui também dá para a gente fazer um enfoque no ING, no uso do ING, mas eu vou deixar para um outro momento e vocês podem encontrar também alguns vídeos meus aqui no YouTube sobre o uso do ING. Então, aqui a gente vai ler encontrar e pessoas desaparecidas. Então, não tem nada a ver com aquele sufixo que a gente aprende quando está falando do present continuous ou do nosso gerúndio do português, né? Encontrando e assim por diante. Então, não tem a ver com isso. Então, confronta o desafio, ou seja, eles encaram o desafio. Então, aqui a gente tem essa imagem, né, bem triste de todas essas cruzes aí representando as pessoas que já foram encontradas, já falecidas. Então, gente, eu vou acabar aqui fechando a minha câmera porque a gente tem os comentários aqui do lado e eu tô reparando que a gente não vai conseguir ler os comentários. Vou ter que diminuir muito o texto, então não vai ficar legal, certo? Então eu vou fechar a câmera um pouquinho para a gente poder fazer essa leitura. Bom, eu acabei tendo que mexer mesmo no tamanho da letra para a gente poder ficar ali com a visão melhor para vocês. Então, aqui a gente tem esse trecho que está dizendo, né? O início já do texto. Lahaina, Hawaii, 2 weeks after the deadliest U.S. wildfire in more than a century swept through the Maui community of Lahaina, acho que é Lahaina. Authorities say anywhere between 500 and 1,000 people remain unaccounted for, a staggering number for officials facing huge challenges to determine how many of those perished and how many may have made it to safety but haven't checked in. Então, eu li aqui assim, bem devagar para vocês acompanharem. Só lembrando que no meu curso de inglês instrumental, ou inglês para o mestrado, doutorado, eu não faço leitura para ninguém assim ver pronúncia, porque não é o foco da gente para resolver as provas e para entender os textos acadêmicos, tá? Aqui é porque é uma videoaula, como eu disse, que eu estou aqui mesclando algumas das estratégias do curso, mas eu também quero que vocês aprendam a fazer a leitura aí e ver um pouquinho de pronúncia. Então vamos ver. Eu marquei aí algumas coisas, mas eu vou fazer a leitura 2 weeks after, 2 semanas após Deadliest, que é o mais mortal, US Wildfire. É um incêndio americano mais mortal in more than a century, em mais de um século. 2 semanas depois do incêndio mais mortal dos Estados Unidos em mais de um século, that swept. Então aqui ficou faltando um que, né? A gente vai poder fazer essa leitura aí. Que varreu through. Gente, quando nós fazemos a leitura, a gente está ainda nesse modo de ficar fazendo tradução,
nós traduzimos algumas palavras e elas não vão fazer muito sentido quando a gente coloca a tradução dela, que é a tradução literal. Então, o que acontece? Quando a gente está acostumando a ler, a gente vai pela tradução literal, por exemplo, swept é varreu e through é através. Aí você complementa o seu entendimento daquilo que está escrito com todo o contexto. Então, no contexto, a gente entende que é um incêndio que varreu a comunidade de Laína. As autoridades dizem anywhere, em algum lugar, ou seja, mais ou menos entre 500 a 1.000 pessoas, remain unaccounted for. E aí eu coloquei para vocês remain, permanecer, unaccounted é não contabilizado. Aí a gente tem um inacreditável número for officials facing huge challenges. Para os oficiais, ou seja, para as pessoas que estão aí no comando, né, dessa busca, facing, enfrentando grande, enorme, huge quer dizer gigante, né, gigantesco, desafios enormes para determinar how many of those, quantos desses perished, pereceram, e quantos desses eu sublinhei, porque é um tempo composto que a gente tem, além desse outro aqui que eu já li. Na verdade, é o primeiro tempo composto que aparece. E quantos, how many, significa quantos, may have made it to safety. May, pode, have, ter, made it. É uma expressão, quando a gente tem assim um verbo, por exemplo, can make it, eu consegui. Por exemplo, eu falo, I can make it to the party. Eu consigo ir à festa, eu consigo chegar lá, eu consigo fazer isso. Então, aí não vai aparecer can have made it, porque a gente tem aqui uma possibilidade ainda mais remota, e o can ele é descartado quando a gente tem essa questão de possibilidade mais remota. Então, may have made it. Podem ter conseguido chegar, né? Made it. Eles conseguiram estar em segurança, safety, but haven't checked in. Então, a gente tem o primeiro trecho com tempo composto. Precisamos. O que eu estou falando de tempo composto? São verbos. São mais de um verbo, dois verbos. Então, um tempo composto que a gente vê que ele é formado com um particípio, que no caso made. Então, may have made. Pode ter, não tem a tradução de feito, tá? Descarta ela. É mesmo essa tradução que liga a conseguir executar ou chegar a fazer alguma coisa. Então, pode ter conseguido estar em segurança. But haven't checked in. Outro tempo composto, que é o present perfect. Então, ele é sim considerado composto, mas ele é um tempo verbal que ele existe desse jeito aí mesmo, então não tem como fazer de outra forma. Então, aí eu coloquei, não fizeram check-in. O que é isso? É porque eles têm lá um lugar, né? Naturalmente, onde as pessoas que estão em segurança, as pessoas que conseguiram escapar do incêndio, elas vão lá e dão um nome e elas acabam fazendo um check-in nesse lugar para todo mundo saber que elas estão vivas, para não continuar procurando por elas de forma desnecessária. Então aqui eu pulei, creio que um ou dois parágrafos, aí aqui a gente tem as of Monday, quando aparece assim as of, quer dizer desde. Então desde segunda-feira, there were, havia 150 people confirmed dead. Então, haviam 115 pessoas confirmadas mortas, que foram confirmadas que haviam falecido, according to Maui Police, de acordo com a polícia de Maui. All single story, coloquei para vocês single story, apenas o andar, porque aí lá na frente eu sei que ele vai falar de casa, então propriedade, né? Então, all single story, residential properties, tá vendo? Propriedades residenciais, então todas as casas de apenas um andar, aquela casinha baixa, in the disaster area had been searched. O que é que foi vasculhado aí? Search é procurar. Então, aqui a gente pode traduzir como todas essas casas residenciais de apenas um andar na área do desastre foram buscadas, fica estranho, né? Foram revisadas, foram vasculhadas, and teams were beginning to search, e os times, as equipes estavam começando a buscar, a procurar, né, fazer essa busca na multi-story residential and commercial properties. Aí a gente vai lá na frente, porque multi-story quer dizer de mais de um andar, é multi-andar, né? Então,
propriedades comerciais e residenciais com mais de um andar. Maui County officials said. Então, os oficiais, ou seja, as pessoas responsáveis por esse condado, né? O county em inglês, o inglês americano, ele refere-se a uma região, então uma região onde é uma zona onde eles têm várias cidades ou várias pequenas cidades, então eles chamam de county. Então, essa cidade de Laína está nesse Maui County. Eles disseram in an update late Monday, né, em um update, uma atualização bem tarde na segunda-feira. O tempo composto had been searched, tinha sido procurado, buscado. Também podemos traduzir como examinado, né? Então a gente vê aí que eles já tinham ali feito a busca nessas casas. And unofficial, não oficial, o quê? Vírgula. A gente precisa de ler o restante. Crowdsourced spreadsheet of missing people posted online listed nearly 700 names as of Tuesday. Então a gente tem aqui, olha, uma planilha de fonte coletiva, crowd, que significa multidão, crowdsourced é de fonte, a source. Então, essa fonte aí foi formada por várias pessoas, que crowd indica multidão, então a melhor tradução, coletivo. Spreadsheet, a planilha. De pessoas desaparecidas postada online, listed, listou, nearly, aproximadamente ou quase 700 nomes desde terça-feira, as of Tuesday, ou seja, na terça-feira começaram a postar esses nomes, né? Então aí tem as of. State Senator Gilbert Keith Agaran, representing Central Maui, said he's not aware of any rules that prevent officials from making the list public. Então aqui a gente tem esse senador, ele está representando, né, a Maui Central. Ele disse que ele não está aware, consciente de nenhuma regra. Rules são regras. Que prevent, cuidado com o prevent, porque prevent pode ser sim traduzido como prevenir, mas a maior parte do tempo a gente vê como evitar e aqui impedir. Olha, ele não está consciente, ou seja, ele não está sabendo de nenhuma regra que impede esses órgãos, né, oficiais de fazer, ou seja, de tornar a lista pública. But as someone, mas como alguém with several members of his extended family still unaccounted for, então, mas como alguém com several members, vários membros da sua família extended. Em inglês a gente tem esse termo extended family para aquela família que não é a família nuclear. No caso não é a esposa, os filhos, ou o pai, a mãe, os irmãos ali. Ele tem ali várias pessoas da família, ou seja, tios, tias, primos, sobrinhos, né? Então essas pessoas são consideradas extended family. Ainda, still, né, ainda não contabilizados. Então, essas pessoas aí ainda estão desaparecidas. He understands, ele entende, why some may not want the list released. Então, ele entende por que algumas pessoas podem não querer a lista liberada. Essa lista de pessoas que ainda estão desaparecidas. I'm not going to second guess the approach by the mayor and his people right now, he said. Então ele está dizendo, eu não vou second guess, que é julgar, questionar. Ele não vai questionar a abordagem by the mayor, né, que pelo prefeito, essa abordagem feita pelo prefeito. And his people right now. E as suas pessoas, ou seja, o seu pessoal nesse momento, ele disse. Nós temos essa parte aqui que é voz passiva, olha, sua família estendida, né, a parte da sua família, ainda não contabilizada. Então, é uma maneira de colocar que ainda não foi contabilizado. O que ainda não foi contabilizado? A sua família. E aqui, porque alguns podem não querer a lista
liberada, ou seja, que essa lista seja liberada. Faltou um verbo aqui, né? The list released. Nós temos aqui o último trecho. Questions are also emerging about how quickly the names of the dead are being publicly released, even after family members have been notified. Maui residents are growing increasingly frustrated as the search for their loved ones drags on. Então, as questões are also emerging, ainda estão emergindo, surgindo, sobre how quickly, ou seja, a rapidez. How quickly, gente, a gente vai colocar como quão rapidamente os nomes das pessoas, né, dos mortos, estão sendo publicados. É aqui voltando lá naquele trecho, gente, é por isso, eu tinha me esquecido desse detalhe. Eles estão colocando a lista de nomes já como pessoas falecidas. E essas pessoas estão ficando um pouco ali perturbadas com isso, porque eles ainda estão com esperança, eles estão procurando. Então, as questões estão emergindo sobre a rapidez dos nomes das pessoas, né, dos mortos, que estão sendo liberados de forma pública, né? Publicamente liberados. Então aqui a gente tem voz passiva, os nomes das pessoas, dos mortos, estão sendo liberados. Vou tirar o publicly aí da história para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quem é que está liberando os nomes? Não precisou de falar, porque são as autoridades que estão liberando, mas eles estão colocando foco nos nomes sendo liberados. Então a gente precisa aí de perceber todos esses verbos, ó, estão sendo, o verbo to be, ó, com ing, estão sendo released, liberado, né? Estão ali soltando esses nomes. Even, até mesmo, depois que os membros da família têm sido notificados. Quem é que está notificando os membros da família? Novamente, não há necessidade de falar, então o foco está na voz passiva. Texto jornalístico tem muito de voz passiva. Então, depois que os membros da família têm sido, ou seja, foram notificados. Voz passiva, eles foram notificados. Por quem? Não interessa dizer, mas já se entende aí que são as autoridades, os officials que estão liberando, né, essa notificação. Os residentes de Maui estão growing, estão crescendo. Ao pé da letra fica crescendo, né? Uma tradução ao pé da letra que a gente fala literal. Crescendo grandemente, que é increasingly, enormemente frustrados. Ou seja, os residentes de Maui estão se sentindo frustrados de uma maneira muito grande, né? Então, há um crescimento da frustração à medida que a busca por seus entes queridos se arrasta. O verbo drag é arrastar. Drags on, continuamente se prolongando. Então é esse aí o trecho que a gente fez a leitura. Eu espero ter ajudado vocês aqui com esse vocabulário e essa leitura dos trechos que possuem mais de um verbo, né? Que a gente chama aí de essas construções, tanto de passiva quanto construções de tempos verbais compostos.